Salve, salve, THG aqui na área. Seguinte, esse vídeo eu vim fazer para vocês para falar quais que foram minhas primeiras impressões ao dirigir Maverick R, beleza, galera? Já curte, já se inscreve no canal para dar aquela força. Já tem outro dia aqui, já tomei banho, já dei meio que uma limpada no Maverick R, beleza? E quais que foram minhas impressões ao conduzir o Maverick R? Vamos lá, primeira coisa, cara, quando você entra aqui no cockpit, já é muito diferente, muito mesmo. Porque o campo de visão, ele é maior e ele é melhor. Então o que que acontece? A visibilidade que você tem da frente do carrinho é melhor, tá bom? Dos lados, apesar dele ser um pouquinho mais largo, ó, não influencia muita coisa. Uma coisa que eu ainda não me acostumei. No X3, quando você olha assim pro lado, ó, você vê a roda dele. Esse aqui você não vê, ó. Então você não sabe exatamente, até pegar o costume, claro, você não sabe exatamente onde ela tá passando, onde exatamente estão a posição das rodas. Mas isso aí, como eu falei pra vocês, é costume. Uma outra observação, no retrovisor daqui, ó, tá vendo? Você consegue ver melhor a parte de trás. Isso não significa que você consegue ver que ele vai ser, tipo assim, vai funcionar 100%. Não, mas você consegue ver melhor a parte de trás. Então isso é um ponto positivo também, falando em questão da visibilidade. Beleza? Vamos lá, o espaço da cabine, ele é mais confortável. Por que que ele é mais confortável? Não vão ficar limitados apenas ao espaço da cabine. Além dela ser maior, você que é mais alto e tal, você tem mais espaço nesse UTV. Mas o que que acontece? Por conta da suspensão, ele é mais largo, a suspensão assim, acredito que tem um curso maior e ela faz um trabalho melhor. Então, por exemplo, no X3, quando você vai passar numa lombada, ele dá um solavanco. Esse aqui é muito menor, esse solavanco. É quase mínimo, é quase imperceptível. Então, assim, essa diferença é gritante. É muito discrepante. Cara, é um absurdo. É absurdamente diferente. Em questão como a suspensão desse TV trabalha. Agora, falando em questão da rolagem da carroceria, quando você quer dar aquele acelero, quando você quer andar em velocidades mais altas, não tive a oportunidade de mais andar em dunas, ele é melhor porque ele é mais na mão. É uma condução mais linear. Você consegue prever melhor o que que vai acontecer com ele por conta da rolagem da carroceria em trabalho, claramente, em conjunto com a suspensão. Cara, eu achei sensacional essa condução. Assim, é um espetáculo, é muito diferente. Ele é mais previsível, igual eu falei pra vocês. É um TV que é mais na mão. Não digo que é mais fácil guiar, mas é mais prazeroso guiar. Em contrapartida que você tem uma suspensão melhor, um comportamento da carroceria melhor, o freio. O freio é melhor que do Maverick X3, sem dúvidas, mas eu não acho que é um freio bom pela potência e desempenho do carrinho. Ele freia, ele para, mas, cara, poderia ser melhor, sabe? Você tem que afundar muito o pedal, ele demora um pouco para dar um... Você pisa, ele freia, mas ele demora um pouco para dar um retorno. É um freio confiável, é um freio bom, mas na minha opinião poderia ser melhor. Eu acredito que esse ponto deixa a desejar no Maverick R. É igual no X3. O X3 a gente sabe que não é bom de freio. Esse aqui ele é melhor de freio, mas deixa um pouco a desejar também. Aproveitando que a gente está falando de câmbio, esse câmbio DCT de 7 velocidades é sensacional. Você que tem um X3 ou tem um TV de outra marca CVT e tá com receio de pegar um DCT, você fica tranquilo que não é questão de você se acostumar a esse câmbio, tá? É o câmbio que se acostuma com você. Então o que acontece? O desempenho dele é muito melhor que um CVT. A condução é muito mais gostosa. Quando você está andando assim com ele, a relação das marchas é muito próxima. Então é uma em cima da outra. Além disso, o câmbio de dupla embreagem ele funciona muito rápido com as trocas e com o reconhecimento da condução. Então é top. Cara, chega a ser sensacional. Eu já dirigi vários carros, tá bom? E o desempenho desse câmbio é incrível. Assim, quem tem sabe o que eu tô falando. Quem já andou numa Porsche com câmbio PDK, não é a mesma coisa, tá? Não é, de forma alguma é a mesma coisa. Mas é um trabalho muito semelhante. Por quê? Ele entende muito rápido a condição que ele está e como ele tem que agir. Acredito muito forte que esse câmbio tem uma inteligência artificial que se adapta ao terreno e à sua condução também, tá bom? Então, o que que acontece? Cara, é incrível, é sensacional. As marchas, assim, é uma em cima da outra, tá? No modo automático ele funciona muito bem. Não é um câmbio daqueles que fica perdido, que não sabe como reagir, não. É um câmbio preciso, é um câmbio que se sai bem
Na trilha é um câmbio que se sai bem em expedição e é um câmbio que sai muito bem em corridas, tá? Claramente em corridas não vai ser usado em modo automático, vai ser usado em modo manual. Por quê? No modo manual ele responde muito bem. A partir do momento que você aperta a aleta para fazer a troca de marcha, ele responde quase que de forma instantânea. Então, cara, é top, é top. Tipo assim, eu andei um pouco no modo manual, ele tem um desempenho muito legal. O que acontece? Como eu tava numa questão de deslocamento, tava num lugar que não dava para acelerar muito, a gente podia ver que é o seguinte, como as marchas são muito curtas, acaba tendo muita troca. Então, por exemplo, tô numa expedição, tô num lugar assim que eu quero andar, mas não quero andar muito, não preciso de um desempenho extremo. Você deixa no modo de condução automático, beleza? Aí de repente, sei lá, agora eu tô num trecho mais fechado, que dá pra andar, que é seguro. Você vai no modo de condução manual batendo as marchas nas aletas mesmo, né? Cara, funciona muito bem, é uma muito em cima da outra. Então, por exemplo, quero sair de lado, você manda uma pra baixo, não tá bom, manda outra pra baixo. Começa a sair de lado e tal, ele tá perto de cortar de giro, tá? Quando ele começa a cortar de giro, ele segura em marcha, ele não bate na de cima. Não bate na de cima não, né? Ele não bate pra próxima marcha. Então, o que que acontece? Cara, isso é típico de carro de corrida. Por quê? Se você bater pra marcha de cima, às vezes, sei lá, você tá dando o pé, mas você já vai tirar o pé. E o carro, o TV, tanto faz, manda a marcha de cima, você vai perder tempo tendo que reduzir a marcha, ou até mesmo você vai perder o controle, que às vezes você tá numa situação tão extrema que isso pode ocasionar alguma coisa errada, um acidente ou a perda de controle do equipamento, tá bom? Então, o que que acontece? Quando você tá no modo manual, cara, é igual a condição de um carro esportivo, é igual a condição de um carro de corrida. É um câmbio responsivo que obedece. Apertou a aleta, ele aumenta a marcha na hora, ele reduz na hora, tá? Provavelmente o público de corrida vai usar isso muito mais do que, por exemplo, cara, outras pessoas que vão comprar pra trilha e expedição, tá bom? Então, cara, assim, gostei muito do câmbio, super recomendo. Isso mudou a minha visão. Eu achava que esse câmbio, ele não ia se sair bem, ele não ia reconhecer a condição, mas não. Cara, é top. Vai por mim que é top. Agora, em termos de durabilidade, vamos descobrir e vou atualizando as informações para vocês, tá bom? Por enquanto, o carrinho, cara, é extremamente pouco rodado, não chega a ter, sei lá, 150, 200 km rodados, tá? E não deu nenhum problema, mas também a gente não rodou muito com ele. Então, em termos de durabilidade, não sei dizer. Uma coisa que eu percebi, como as marchas são uma muito em cima da outra, há muita troca. Então, provavelmente não, obviamente alguma coisa tem que gastar. E para você fazer a troca de marcha, o que desgasta é a embreagem. E esse câmbio é de dupla embreagem. Então uma hora vai ter que trocar essas embreagens. Agora, que hora que vai ter que trocar isso, ninguém sabe ainda. Por quê? Até o ponto que eu sei, ninguém trocou a embreagem, mas uma hora isso vai acontecer, tá bom? As impressões de câmbio já deu para eu passar para vocês. De motor, falei anteriormente. O que acontece? É um motor muito potente, mas o câmbio é muito bem sincronizado com o motor. Então, tipo assim, é muito mais forte que o X3, parece que ele tem mais de 240 cavalos, não parece que ele tem isso, mas acredito que seja por conta do câmbio, tá? Não é porque o motor é muito mais potente que o do X3, é porque o câmbio de DCT trabalha muito melhor que o câmbio CVT, beleza? Vamos lá. E esse câmbio DCT numa condição de trilha? Não fizemos trilha pesada ainda com ele, eu passei em algumas erosões, e o que acontece? O CVT, quando você pega... Vamos pegar o exemplo clássico. Quando você pega uma subida com CVT, a correia começa a patinar e você sente que ele tá pedindo para ir para ela. Ele começa a dar uma engasgadinha e tal. Nesse câmbio aqui, o que acontece? Eu peguei uma subida íngreme, tá? E tinha algumas erosões. Eu não ia subir nas erosões o câmbio no modo normal de condução, tá? Obviamente eu ia colocar ele no modo L, né? Caixa baixa ou reduzida. E vamos lá, quando você tá indo bem devagarzinho, a embreagem parece que ela fica meio perdida, ela fica querendo colocar o pé e tirar, colocar o pé e tirar. Então ele chega a dar micro tranquinhos assim que você quase não percebe, mas você ouve lá atrás o câmbio meio que querendo bater por conta da embreagem. Então quando começa a acontecer isso, é hora de você colocar na reduzida, tá bom? Colocou na reduzida, para tudo isso. Vamos lá, em que condição que eu tenho que usar a reduzida? Essa parte é muito boa para passar para vocês. Entrou na trilha, coloca na reduzida. Por quê? Vamos lá. Eu cheguei até 84 por hora com esse UTV e ele considera 7 marchas na reduzida.
Então, assim, cara, você pode fazer a trilha inteira na reduzida. Porque, tipo assim, o X3, quando você tá lá seus 30 por hora, o motor já tá gritando. Esse aqui não. Tem 7 velocidades. Então, cara, a reduzida, assim, ela é muito mais longa e ela é muito mais curta ao mesmo tempo. Por quê? Porque é um câmbio de dupla embreagem. É um câmbio de 7 velocidades. Cara, isso é muito louco. É muito louco mesmo. Bom, voltando para explicar para vocês. Quando você vai começar, por exemplo, pegar uma subida íngreme e o câmbio começa a dar uma trepidaçãozinha, você percebe que você tem que colocar na reduzida. Cara, você coloca na reduzida, para com tudo isso. Ele fica normal, fica linear, ele passa em dificuldade, tipo assim, o delay no pedal do acelerador é tranquilo, ele não despeja toda a potência de uma vez, você consegue lidar com isso, tá? As trocas de marcha na reduzida, por incrível que pareça, em caminhonete, né? Às vezes você tá indo, você vai reduzir, ela dá um pulo pra frente. Esse aqui, quando você tá indo subir velocidade, cara, ele não dá um pulo pra frente. Quando você vai reduzir, também não dá um pulo pra frente, tá? Ele é muito bem sincronizado. Eu acredito que eu nunca tinha andado num carro com câmbio reduzido assim, que, cara, tem esse funcionamento legal, tá? Então, assim, vamos lá. Vou entrar na trilha. Não é igual o X3. Não preciso ficar trocando toda hora para L, que tem uma dificuldade. Depois eu volto para H, porque ali na frente já dá para andar com uma velocidade maior. Aqui não. Você coloca na L. A L, cara, considera 7 velocidades. Então você vai embora na L, tá bom? Ali, quando você tá seus 80, 80 e poucos por hora, aí talvez seja a hora de você pensar, meu, eu tô muito rápido, eu tô numa condição de trilha. Eu não estou mais numa condição de trilha, né, na verdade. Agora é a hora de eu tirar a L. Só isso. Mas do contrário, meu, vou pegar um exemplo legal pra vocês. Vou fazer a trilha do Pinheirinho. Eu entrei ali no Pinheirinho, peguei as erosões, coloquei na L e tal, não sei o que, andei um pouco, já coloco na H, entendeu? Nesse TV não. Você entrou na L, vai permanecer na L até o final da trilha, porque você não vai conseguir atingir. Você não vai conseguir, não. Você não vai ficar limitado em baixas velocidades. Você vai conseguir atingir velocidades mais altas. Isso, cara, é sensacional, tá bom? Outra observação para vocês. O painel aqui é pequeno. Eu achei pequeno. Quando você tá em uma velocidade mais elevada, ele atrapalha? Não, ele não atrapalha. Mas o outro layout de painel maior é muito melhor. Em contrapartida, quando você deixa isso aqui, você deixa esse multimídia aqui com os manômetros, né, digamos assim, com a indicação de velocidade e de RPM, você acaba esquecendo desse painel, você só usa esse. Porque na posição que você fica aqui na cabine, ó, é muito mais fácil você bater o olho aqui e encontrar as informações do que aqui. Tá ok, galera? Então isso é uma observação que eu queria passar para vocês, que eu achei esse multimídia muito legal. O modo normal de condução seria equivalente mesmo, igual o modo Eco do X3, tá? Ele deixa o TV um pouco mais dócil, tá? Ele deixa um pouco mais lerdo. Em contrapartida, às vezes você vai entrar numa curva um pouco mais rápido, ele já começa a escapar assim, você tem que dar o pé para consertar, né? Ele tá numa quinta, de repente ele vai baixar para uma terceira de uma vez, vai despejar muita potência, você tá saindo, você vai sair mais ainda. Então, assim, não gostei muito de andar no modo normal de condução. Gostei bem mais de andar no modo esporte. No modo esporte casa muito melhor com o meu tipo de condução. Às vezes não é o tipo seu, né? De repente, piloto de corrida, você vai andar no Sport Plus. Mas assim, não casou muito. Acredito que só numa condição, tô com pouco combustível, tenho que economizar, vou usar no modo normal. Que aí também não vou entrar tão rápido nas curvas, não vou jogar de lado. Mas enfim, gostei de conduzir ele no modo esporte. Achei que o câmbio casa melhor com o motor do meu jeito de dirigir, tá? Então gostei desse modo. Usei um pouco do modo Sport Plus. Pra você entrar em curva e jogar de lado é sensacional. Cara, é incrível, é fora da curva. Pra você acelerar é top, topíssimo assim. Ele fica mais na mão, diminui o delay do pedal do acelerador, ele fica mais agressivo, tá? Ele trabalha com rotações mais elevadas, então ele demora mais pra trocar marcha. Então, cara, pra acelerar é melhor. De fato é melhor. Em contrapartida, quando você tá em velocidades mais devagar, por exemplo, tô andando, agora eu tive que reduzir, que tinha um buraco grande e tal, e vou voltar a andar, e ali na frente tem outro buraco, vou ter que te dar o pé. Acho que deu pra entender. Quando você vai arrancar de novo, como ele no Sport Plus ele injeta muita gasolina, ele fica meio que pipocando. Eu mostrei pra vocês no vídeo, vou colocar o take aqui pra vocês. Voltando aqui do modo de condução Sport Plus, olha isso, vou engatar. Começa a pipocar já, ó. Rotação elevada, foda. Pode ver que ele fica embaralhando, ó. Porque ele tá injetando mais gasolina pro motor mais potente. Olha. Ó, o Sport Plus não é recomendado pra ter dificuldade. Falha muito.
E, cara, o que acontece? Ele fica pipocando. Quando você vai arrancar, ele fica... Sabe? Pra começar a andar, pegar a velocidade, ou ele vai muito ou ele vai pouco. Então, tipo assim, não é toda hora que dá pra você usar o modo Sport Plus, tá bom? Ainda não testamos até esse ponto, mas o modo Sport Plus tem um consumo de combustível muito maior que no modo Sport. Por quê? O tempo inteiro ele fica com rotação mais elevada, fica forçando mais, tá? Então, isso talvez para uma expedição seja um problema. Beleza, galera? Informações que eu posso passar para vocês. Andando é um pouco misto no modo normal e no modo Sport, tá? Eu gosto mais de andar no modo Sport. Ele tem um consumo mais elevado que do X3, mesmo com câmbio de dupla embreagem. É mais potente, é mais pesado, obviamente gasta mais. Não consegui medir o percentual que ele é mais gastão que o X3 por enquanto, tá? Vai muito de condução, de trecho, isso é uma coisa que assim, varia demais. Mas não consegui ter nenhuma perspectiva de quantos por cento ele gasta mais, tá bom? Uma observação muito importante para passar para vocês é o seguinte: apesar do freio desse carrinho não ser tão bom, quando você está numa condição, por exemplo, de descida, ele chega a reduzir uma marcha já, para ajudar a reduzir velocidade. Quando fica mais íngreme a descida e você precisa pisar no freio, ele se encostou no freio, ele reduz mais uma marcha. Então isso assim, isso ajuda a desacelerar o carrinho. Isso é muito legal. Uma outra observação, quando você está no modo esporte, mesmo que você não esteja numa descida, ó, tô acelerando e tal, tirei o pé do acelerador, ele mantém marcha. Encostei o pé no freio, nem chega a começar a frear direito, ele já reduz uma marcha para ajudar na frenagem. Ele entende que você vai frear, entendeu? Então ele reduz uma marcha. Muitas vezes você só encosta o pé no freio, ele reduz a marcha, você entra na curva, você nem precisa usar o freio, sabe? Isso eu achei muito legal, acaba compensando ele não ser tão bom em freio. Freio é muito bom ter. Isso compensa, mas não resolve, tá? Não acho que o freio é um problema, mas eu acho que ele poderia ser maior, tá bom? Essas são as observações que eu tenho para passar para vocês por enquanto. Curte, comenta, se inscreve no canal. Já sabe, né? Qualquer dúvida já manda no comentário. E um abração, THG na área. Valeu por assistir.